Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, né? E que Deus possa estar abençoando a nossa vida, abençoando a sua família, que Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia. Amém, querido? Hoje eu quero falar sobre o consolo divino para um servo aflito. Esse foi o mesmo reflexão, passagem bíblica, né, o texto que nós meditamos no nosso último culto, através do aplicativo, mas que não deu para que os irmãos pudessem entender. Por isso que hoje eu quero estar novamente repassando esse estudo da palavra de Deus muito importante, baseado no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Mas esse início de escola bíblica dominical, nessa manhã, eu quero estar deixando o verso de número 1 do Salmo 34, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém, queridos? Que a cada momento, a cada instante, nós possamos bendizer e exaltar, engrandecer o nosso Deus. Vamos orar, rogando as bênçãos de Deus para nós nessa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa família, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, Senhor, por tua bondade, pelos teus feitos, te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nossas vidas, pela tua proteção, meu Pai. Obrigado, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, neste dia, por essa escola dominical, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que cada um de nós sejamos edificados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai amado, venha nos limpar e nos purificar, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar adorando o Senhor, queridos, com louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Bom, estamos adorando, rendendo louvores a esse Deus. Eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor, meus amados, para nossa meditação nessa manhã.
Jeremias, capítulo de número 33, verso 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nesse contexto, Jeremias ele estava preso no calabouço. O povo de Deus, principalmente a tribo de Judá, já estava no cativeiro babilônico. Deus, por muito tempo, por muitos anos, falou ao povo para que o povo pudesse se consertar, abandonar os seus pecados e voltarem para Deus, adorar somente ao Senhor. E Deus levantou vários profetas para falar ao coração do povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo pudesse abandonar os seus caminhos maus, do qual havia se desviado da presença de Deus, da palavra do Senhor, não adorava somente a Deus. E Deus advertiu ao povo para que se rendesse, para que se voltasse, para que se arrependesse, porque se isso não acontecesse, Deus avisou através do povo que ia conduzir aquele povo ao cativeiro babilônico. O povo não ouviu a voz do Senhor, o povo não se arrependeu, e Deus conduz aquele povo ao cativeiro babilônico. Jeremias está ali no calabouço, preso, mas porém, como um autêntico servo de Deus, confiava sempre na bondade do Senhor. É nesse contexto, irmãos, que eu quero compartilhar desse tema, dessa reflexão, consolação divina para um servo aflito. Consolação divina para um servo aflito. E nessa passagem bíblica eu quero compartilhar de 3 assuntos muito importantes para o nosso aprendizagem nesta manhã. Primeiro, nós podemos ver aqui nesse texto que é o mais precioso de todos os privilégios, o da oração. E o texto diz o seguinte: clama a mim. Interessante, irmãos, que naquela situação de tanta dor, de tanta angústia, de tanto desespero, Deus vai até o profeta Jeremias. E Deus anima o profeta com essas palavras. Deus incentiva o profeta com esta palavra. Deus consola o coração de Jeremias com esta palavra, dizendo: clama a mim. Isso é um privilégio. Um privilégio, queridos irmãos, de nos achegar ao Senhor através da oração. Segundo, os mais privilégios de todas as garantias: eu vou te responder. Deus disse para o profeta: clama a mim, porque eu vou te responder. Em último lugar, o mais encorajador de todas as promessas: eu vou te mostrar coisas grandes. Então, queridos, é nesse contexto de desespero que Deus incentiva a Jeremias, e ele diz: clama a mim, clama a mim. Interessante, queridos irmãos, que esse pedido do Senhor, motivador, encorajador, é muito pertinente também para os nossos dias, por tudo que nós estamos presenciando, por tudo que nós estamos vivendo. Mas nós devemos clamar ao Senhor, e quando Deus se dirige ali ao profeta Jeremias, dizendo: clama a mim, não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem de todo o povo. Isso devemos lembrar, queridos irmãos, que quando nós clamamos ao Senhor, não é apenas para o nosso próprio bem, não é apenas para o nosso próprio conforto ou alívio, mas também deve ser para todos o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Não também, querida, não deve ser apenas por obrigação. Tem muitas pessoas que só oram, que só buscam a Deus por obrigação, no dia determinado. Não é que isso seja errado, mas tem pessoas que só fazem dessa forma, de uma forma mecânica. Só ora porque alguém pede. E não deve ser assim, apenas por obrigação, não deve ser apenas o nosso dever só quando alguém pedir para nós orarmos, querido. Não é dessa forma, tem que ser em todo o tempo, sempre
sempre que nós tivermos a necessidade, sempre que Deus nos convocar para orar a Ele, nós temos que ser obedientes e nos voltar para Ele em oração. E também, querido, não deve ser como a revelação de privilégio. Ou seja, eu vou orar ao Senhor para mostrar que Deus me ouve, que eu sou mais abençoado e mais atendido do que os outros irmãos. Não, amado, também não é desta forma, tá? Mas nós devemos entender que a oração é um privilégio de todos os tempos. Oração é um privilégio. É o nosso especial relevo na diversidade. A oração é o canal que nos conduz também ao coração de Deus, no qual Deus abençoa as nossas vidas também através da nossa oração. Tiago, ele diz o seguinte: está alguém aflito? Vamos orar. Então está alguém precisando, está alguém angustiado nas suas adversidades? Vamos orar. Então nós precisamos entender que os homens têm grandes necessidades de oração. Hoje, queridos irmãos, talvez por esse tempo agora, nós vemos, graças a Deus, muitas pessoas se voltando para Deus em oração, muitas pessoas clamando ao Senhor, não sei por medo, mas eu acredito, nós vemos uma grande necessidade. Eu acredito que, assim como Deus foi até o profeta Jeremias naquela época e disse: Jeremias, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te mostrar coisas grandes. Eu acredito também, irmãos, que esse é o tempo também que Deus está nos convidando, a sua igreja, para clamar a Ele, para se voltar para Ele em oração, que Ele tem coisas boas e maravilhosas para nossas vidas. Deus faz uma promessa, ao profeta. Primeiro ele diz: clama a mim, faz um convite. Segundo, Deus faz uma promessa dizendo: eu vou te responder. Eu vou te responder. Deus sempre ouve, queridos, as nossas orações, mas Ele não responde instantaneamente, nem sempre, tá? E nós precisamos lembrar desse detalhe, queridos. Deus sempre ouve as nossas orações, mas nem sempre Ele responde instantaneamente. Ele ouviu o profeta Jeremias, Ele responde ao profeta Jeremias, embora Ele não liberta imediatamente o profeta Jeremias daquele calabouço. Não, querido. Ele ouviu, Ele respondeu, mas Ele não libertou Jeremias daquela situação a qual ele se encontrava. Queridos, o que acontece? O que tem acontecido muitas das vezes? É que tem muitas pessoas que pensam que as suas orações não são ouvidas. Por quê? Porque elas não são respondidas na hora e de maneira que elas querem. Aí acha que Deus não ouviu, acha que não é merecedora. No entanto, nós precisamos lembrar, querido, vale salientar, a oração é realmente respondida se for para o nosso benefício, para o nosso bem, e se o nosso coração e mente estiver preparado para suportar e fazer a santa vontade de Deus. Eu vou exemplificar isso aqui, tá? Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, se nós orarmos contra a incredulidade, você é servo de Deus, mas você tem certa coisa na sua vida, em certa área da sua vida, que você ainda é um pouco incrédulo. E você se volta para Deus em oração, pedindo que Deus coloque mais fé em você, que Deus tire toda aquela dúvida do seu coração, da sua mente, que Deus tire aquela incredulidade do seu coração. Pois bem, essa oração, ela vai ser respondida se a nossa fé é fortalecida em silêncio. Ou seja, à medida que eu peço ao Senhor, dentro de mim eu creio, eu vou ter a certeza, eu vou crescer na minha fé, eu não vou duvidar de que Deus vai fazer. Então, querido, se você ora pedindo incredulidade, mas se você continua com dúvida, isso significa que a sua oração ela não será respondida, tá?
Segundo lugar, se orarmos por paciência, e aqui muitas pessoas, irmãos, oram a Deus por paciência. Ah, Deus, me dá paciência para suportar esse filho, me dá paciência para suportar essa pessoa, o meu cônjuge, né? A oração ela será respondida se nós tivermos estruturas de suportarmos o desespero e problemas. Será que você tem estrutura para orar a Deus por paciência, mas será que você tem estrutura para suportar as adversidades? Que vai vir sobre você, que vai se levantar sobre a sua vida. Isso significa que se seu marido ou sua esposa, ela, vamos dizer assim, é explosiva, isso significa que quando tu vai orar ao Senhor, você precisa entender se você tem estrutura para suportar muito mais. Se seu filho dá trabalho, você vai orar a Deus pedindo paciência, isso significa que você precisa entender que você tem que ter estrutura para suportar muito, ele vai multiplicar o trabalho na sua vida. Você tem estrutura para isso? Terceiro lugar, se você for orar, desculpa irmão, se você for orar por santidade, pedir a Deus, Deus, eu quero ser mais santo, eu quero ser uma pessoa, tirar tudo aquilo que não te agrada da minha vida. A oração ela será respondida se nós somos capazes de resistir até o sangue para combater o pecado em nossas vidas. Você está disposto para pagar um alto preço? Esse preço vai doer, vai fazer sangrar dentro de você, porque você tem que renunciar àquele pecado, àquilo que você faz. Portanto, irmãos, como é que a nossa oração ela é respondida? Primeiro, antes de nós orarmos ao Senhor, de pedir alguma coisa ao Senhor, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Tá? Nós precisamos conhecer a nós mesmos para saber se temos estruturas de suportar as adversidades. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito interessante. Nós temos aqui um convite, né? De onde veio o convite para o profeta Jeremias? Veio do próprio Senhor, veio da palavra do Senhor, como nos diz, como nos ensina, irmãos, o verso de número 1 de Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, foi o próprio Senhor que falou ao coração do profeta, que convidou o profeta ali para clamar até ele. Portanto, irmãos, os nossos ouvidos devem estar atentos quando o Senhor nos chamar. E aqui eu quero falar algo interessante. A cada momento de nossa vida, há situações, irmãos, que nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para entender o que Deus quer que a gente faça naquele momento, naquela ocasião. Há momentos que Deus nos convida para orar mais. Há momentos que Deus nos convida para ler mais a palavra, para meditar mais, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, é muito interessante, irmãos, que os nossos ouvidos estejam atentos quando Deus está nos convocando para algo. E aqui, nesse contexto de Jeremias, era o quê? Para orar mais. Clama a mim, Jeremias, eu vou responder. Eu tenho coisas grandes e maravilhosas para derramar sobre vocês. Era o contexto de orar. Eu acredito, irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus está nos convocando para orar mais, para buscar mais a Ele, para acreditar mais em Sua palavra. O povo dele está incrédulo. O povo não acredita mais, o povo duvida. O povo dele está confiando em tudo, está acreditando em tudo, irmãos. E Deus nos convoca para olhar somente para Ele, para clamar o nome dEle, para deixar o misticismo de lado. O medo, ele tem coisas grandes e ocultas para derramar sobre nossa vida, desde que nós nos voltemos para Ele, desde que nós possamos confiar no poder e na grandeza e nas promessas dEle. Para quem é que Ele elabora esta palavra? Para um profeta solitário, em uma masmorra solitária. O profeta estava sozinho, abandonado, não tinha visita de ninguém, mas Deus vai até ele. Mas também, queridos, essa é uma proposta também para todos aqueles que estão presos no medo, no pecado e sem esperança. Este convite também é dado para nós hoje.
para aqueles que estão encarcerados no seu medo, para aqueles que estão encarcerados no pecado, na desesperança. Esse convite é estendido até você. Agora veja, queridos irmãos, o objeto da nossa adoração é invoca-me. Invocar o nome do Senhor, queridos, é a adoração mais perfeita, porque significa que nós estamos nos voltando somente para Ele, significa que nós estamos crendo somente nele, significa que nós confiamos somente nesse Deus maravilhoso. Mas quando é, queridos irmãos, que eu e você, que nós devemos clamar pelo nome de Deus? Não há limite quanto ao tempo ou circunstância. Nós devemos orar sempre que for necessidade, em todo tempo, qualquer hora, queridos irmãos, nós devemos nos voltar para o Senhor. E a maneira como nós devemos orar é invocar. E essa palavra, querido, invocar, denota zelo, zelo pela oração, zelo pela vida espiritual, zelo pela palavra de Deus. Essa palavra também, invocar, denota fervor. Nós temos que ter fervor na nossa vida espiritual. Nós temos que ter fervor nas nossas orações. Nós temos que ter fervor na nossa vida diante de Deus. Essa palavra também denota perseverança. Nós temos que perseverar nas nossas orações. Nós temos que perseverar na nossa fé, na doutrina da palavra de Deus. Portanto, se as nossas orações respirar adoração, dedicação sincera, e se ela realmente for para a glória de Deus, se ela for realmente, querido, para exaltar o nome do Senhor, para abençoar não somente a minha vida, mas a vida dos meus irmãos, elas serão atendidas, porque está de acordo com a vontade de Deus. E aqui, querido, Ele que nos pede para orar, porque Ele nos ensina, como lá em Romanos 8, 26, que diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos ensina. Nós temos um auxílio, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível. Então nós temos aqui um incentivo à oração. A promessa é tão geral e ilimitada como o convite. Eu vou te responder. Agora, querido, vale pensar em uma coisa. Que Ele diz, eu vou te responder, mas Ele não disse quanto, o tempo, o modo e nem o lugar. Ele só disse a Jeremias, Jeremias, clama a mim, eu vou te responder. Mas ele não disse quando seria, o tempo, o modo e o lugar. Isso significa, irmãos, que quando nós orarmos, nós temos que ter essa certeza que Deus vai nos ouvir e que Ele vai responder no tempo dele, na hora dele e no lugar que Ele determinar. Foi isso que Ele falou para o profeta Jeremias. Eu vou te responder, Jeremias, mas no meu tempo, na minha hora, do meu jeito e o lugar que eu determinar. Portanto, saiba disso, querido, e eu acredito que isso é muito maravilhoso, nós orarmos, saber que Deus vai responder. Mas não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, na forma dele. Às vezes, queridos, de maneira totalmente diferente das nossas expectativas, é que Deus responde. Lembra de Paulo? 3 vezes, ele tinha um espinho na carne e ele clamou ao Senhor por 3 vezes. E Deus disse, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, mas a minha graça te basta, Paulo. E Paulo não orou mais, Paulo entendeu. Então, queridos, nós pedimos a libertação. Muitas vezes nós oramos ao Senhor assim, né? Deus supre as nossas necessidades, Senhor, vem nos ajudar, mas Deus faz o seguinte, querido, Deus apenas abre um caminho para o nosso escape. Muitas das vezes nós oramos por espiritualidade, que Deus mude, que Deus nos tire daquele lugar, porque aquele lugar é um lugar pesado, é um lugar que vem nos atrair mais, e às vezes, querido, Deus não nos tira daquele lugar, mas Ele tira o desejo da nossa mente e do nosso coração. É assim que Deus faz em nossa vida. Portanto, querido, mas Deus é que Ele garante, eu vou te mostrar coisas grandes e firmes, e algumas delas, queridos irmãos, nós podemos ver nos versos seguintes, claramente, e aponta para as bênçãos espirituais para o próprio Cristo. Algumas Ele mostra, mas outras futuras, através
o povo iria receber através do Senhor Jesus? Primeiro, cura das feridas do inimigo, verso de número 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Deus é o médico dos médicos. Ele diz: eu vou te dar saúde. Segundo, liberdade da escravidão do pecado, verso de número 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Deus está dizendo: eu vou perdoar os seus pecados. Terceiro, purificação e justificação, no verso de número 8. Purificá-lo-ei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram a mim. E em último lugar, as maravilhas da graça redentora e do amor do Senhor, verso de número 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que prometi à casa de Israel e de Judá. Assim, querido, é o que foi. E hoje nós somos um povo abençoado. Essas promessas nós já recebemos. Por quê? Porque o Senhor nos curou as feridas causadas pelo inimigo. Deus nos restaurou. O Senhor, Ele nos libertou da escravidão do pecado através da graça e do sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor também, Deus, purificou os nossos pecados e nos deu a justificação. Hoje nós somos abençoados. Nós temos a graça redentora de Cristo sobre nós. Mas ainda há muitas bênçãos de Deus para nossas vidas, queridos irmãos. Ainda há promessa de Deus gloriosa para nossas vidas. Novas maravilhas. E nós precisamos entender isso. Mais paz abundante, mais alegria. E isso deve preencher o nosso coração. Porque as bênçãos de Deus, elas são inumeráveis. Portanto, meu querido e amado, Deus consolou o coração do profeta Jeremias. Clama a mim e eu vou te responder. Deus também, querido, traz essa palavra de ânimo ao meu e ao seu coração. Não é momento, querido, de nós nos prostrarmos, a ficar apavorado. Um Deus que vem falar ao meu e o seu coração nessa manhã. Clama a mim, eu vou te responder, eu vou mostrar coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem bênção para o seu povo, mas Ele quer que eu e você possamos nos unir em oração e confiar nas suas promessas. Saiba, queridos, que a forma e o modo não é do nosso jeito, não é da nossa forma, nem do nosso querer. A nossa única obrigação é clamar, adorando e exaltando. Deus promete nos responder no tempo dEle, do jeito dEle e o lugar que Ele determinar. Portanto, amado, que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, que Deus possa edificar o teu coração. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo teu infinito amor, que o Senhor aplique em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.